Boa noite aos queridos irmãos da Web Rádio. Que Jesus nos ampare, nos ilumine. Meu nome é Hilton, aqui do Irmã Cárita. Estamos iniciando a nossa reunião, recebendo o nosso companheiro Wellington. Pedimos que o Wellington compareça aqui à frente para iniciar a sua fala. Rogamos o amparo de Jesus para todos que se conectam, não somente à rádio, mas à espiritualidade, ao amor de Deus. Estaremos todos aqui compartilhando desses instantes de reflexões com o nosso companheiro Wellington. Que Jesus possa iluminá-lo, ampará-lo, para que ele possa transmitir para nós o Evangelho, a fim de que o Evangelho, tocando em nossos corações, sirva de apoio para a nossa caminhada. Wellington? Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui presentes, que nos acompanham pela internet, no Facebook, no YouTube, pela Rádio Portal da Luz, o nosso cordial boa noite a todos. Nós hoje temos boas notícias. A primeira delas é a seguinte: na programação, tanto divulgada pela Rádio Portal da Luz, quanto por essa casa, podemos ver afixado ali no painel, hoje falaria para nós o Joaquim Veloso, carinhosamente conhecido por todos nós como Quincas Veloso. Desculpem. Mas o Quincas foi acometido de uma cirurgia no dia de ontem e hoje ele está com a face bem inchada e impossibilitado de falar por um período longo. Então, nos ligou e pediu para que nós pudéssemos substituí-lo para a alegria de todos. Tenho certeza que todo mundo ficou muito mais feliz. E eu disse a ele que falaria isso aqui, aí ele disse assim: olha, cuidado para na hora que você anunciar que não serei eu, cuidado para as pessoas não irem saindo uma a uma quando te verem. E ele está nos acompanhando. Hoje é dia do culto no lar, lá na residência dele, mas ele disse que, quando possível, nos acompanharia pela Rádio Portal da Luz. E ele, inclusive, nos enviou um áudio que eu gostaria de apresentá-lo a vocês. Ellen, eu penso que se eu colocar o microfone pertinho da caixa, sai bem, né? Ótimo, então vamos fazê-lo. A tecnologia é uma bênção, nos ajuda tanto, né? Eu vou voltar. Eu quero, Wellington, eu gostaria primeiro de te agradecer pela tua disposição de estar hoje em meu lugar. Eu não diria em meu lugar, porque cada um tem a sua oportunidade e esta vai ser a tua, de estar falando no Centro Espírita Irmã Cárita, e porque eu não posso estar presente, porque eu fiz uma cirurgia hoje, ou melhor, até foi ontem, oral. Hoje estou em possibilidade de falar longamente, mas aproveito esse instante para transmitir a todos os companheiros desta casa, e em especial ao casal, Sr. Sebastião e a Dona Maria, o meu abraço fraternal e os meus desejos de estar aí nesta casa e que me deem uma nova oportunidade para que eu possa preencher o meu coração de alegria de estar mais uma vez onde se fala do Evangelho, onde se fala de Jesus. Que você possa ser muito feliz na sua fala, Wellington, e que todos que aí se encontrem possam também sentir alegria, receber os benefícios do Evangelho de Jesus, sentir amor no coração
e se sensibilizar profundamente com todo o ensinamento espírita, para na prática do dia a dia operar da melhor maneira e ser feliz ainda aqui na Terra. Um abraço a todos os companheiros da Casa Espírita Irmã Cárita. Boa noite, muita paz, muita alegria em todos os corações. Mais uma vez, obrigado, seu Sebastião, pelo convite. Obrigado, Dona Maria, pelo apoio. E obrigado, Wellington, por essa tua disposição. Que todos estejam muito bem. Boa noite. Então essas são as considerações do nosso estimado Quincas Veloso, e que os benfeitores desta casa, que sempre se fazem presentes, possam alcançá-lo e também a toda a sua família diante das suas necessidades. Queridas irmãs e irmãos, no livro Lírios de Esperança, Hermance Dufour, que é a autora, nos diz o seguinte: era madrugada do dia 1º de novembro do ano bom de 1918. Sob o lençol alvinitente, degladiava-se desde a noite anterior, com a febre ocasionada pelo vírus da influenza, a gripe espanhola, que assolou o mundo e o Brasil naquela época. Tratava-se de Eurípedes Barçanufo, que, muito envolvido em atender as pessoas acometidas pela gripe espanhola, acabou por contrair o vírus e tornou-se influenciado, acometido da citada gripe. Passou a noite toda febril e por volta de 6 horas da manhã do dia 1º de novembro, quando o corpo já dava sinais que o desencarne era iminente, eis que vê aproximar-se, vindo do alto, um ser altamente iluminado, com as feições de uma jovem judia. Bruscamente, o vigor toma conta novamente de Eurípedes, e esse ser, aproximando-se dele, lhe diz o seguinte: Eurípedes, mestre sacramentano, acaso sabes quem sou? E Eurípedes, então, recobrado por aquela presença angelical, diz o seguinte: és tu, Mãe Santíssima? E ela assim lhe responde: venho em nome de meu filho, que pede-me para convidá-lo a servir noutras pairagens. E Eurípedes diz o seguinte: onde poderia eu ser útil a Jesus, ó Mãe Santíssima? E Maria responde assim: uma infinidade de espíritos que tiveram contato com o evangelho de meu filho, porém não conseguiram empreendê-los em si mesmo, sofrem. São lírios que se encontram enodoados pelos lamaçais das vicissitudes e dos erros, mas nem por isso perderam o viço. E é da vontade do Pai que eles sejam auxiliados.
Mas, querida Mãe Santíssima, onde se encontram esses irmãos nossos em tamanho sofrimento? Encontram-se espalhados nos abismos da dor, do infortúnio e do sofrimento. No entanto, o Pai compassivo e misericordioso que é, te oferece a cura do corpo físico e a permanência por um período maior no plano reencarnatório. O que escolhe, meu filho? E Eurípides então responde assim: cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor. E Maria lhe diz o seguinte: meu filho, um celeiro de bênçãos o espera. Doravante, tu serás conhecido como o apóstolo da esperança. Muitas tarefas lhe aguardam. Maria então se afasta, e enquanto ela vai se afastando, ela vai dizendo assim: tu te lembras do sonho que teve com meu filho? Ocorre que no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, nós vamos ver o registro exatamente desse momento, onde Hilário Silva relata-nos que numa determinada noite, quando Eurípides se vê fora do corpo físico, no processo conhecido por todos nós como desdobramento, que não é um desencarne, porque o desencarne é a desvinculação definitiva do corpo físico. Desdobramento é a libertação parcial, como ocorre nos períodos de sono, de emancipação da alma, que nós vamos ver lá no livro dos médiuns. Então, Eurípides, nesse processo de desdobramento, vê-se atraído magneticamente, segundo nos relata Hilário Silva, para uma região espiritual de altíssimo nível. E aquela atração é irresistível. Eurípides se compraz nessa viagem espiritual rumo a mais alto, até que a viagem cessa, ele alcança o seu destino, e ao longe ele avista um ser de costas. E ele também se vê magneticamente atraído pela amorosidade dessa criatura. Quando ele se aproxima, ele percebe tratar-se de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Mas Jesus chorava. E ele então teve o ímpeto de secar as lágrimas de Jesus. Mestre, por que choras, meu Senhor? Ah, certamente é por conta daqueles que não te conhecem e ainda fomentam a guerra no planeta Terra. Não, meu filho, não é por esses que eu choro. Ah, já sei, é por conta daqueles que não conhecem os seus ensinamentos, o teu evangelho, e ainda se comprazem na exploração, na disseminação do ódio, da dor, da fome, junto a nossos irmãos. Não, meu filho, eu choro justamente por aqueles que me conhecem, conhecem os meus ensinamentos, mas ainda não os praticam. Por esses eu choro. Hilário Silva relata que Eurípides, então, a partir desse momento, retorna instantaneamente para o seu corpo físico e se desdobra ainda mais em serviço ao próximo, na divulgação dos ensinamentos de Jesus. E Maria, à medida que vai se distanciando,
vai deixando na lembrança de Eurípides esse encontro que teve com Jesus naquela noite, que não fora o único. No livro Eurípides, o médium de Jesus, e no livro Eurípides, o homem e a missão, ambos de Corina Novellino. Corina, nós vamos ver inúmeros relatos do encontro de Jesus com Eurípides Barçanufo. Mas, queridos irmãos, assim que Maria se afasta, segundo Hermance, Bezerra se aproxima, abraça-o e permanecem abraçados enquanto os últimos vínculos físicos que unem o espírito à matéria são rompidos, então partem juntos para o plano espiritual, abraçados. Esse ano, no dia 1º de novembro, nós vamos completar 1 século do desencarne de Eurípides Barçanufo, exatamente 100 anos. E Eurípides continua se desdobrando em serviço na divulgação dos ensinamentos de Jesus para a nossa própria libertação. É importante nós nos recordarmos aqui da vinculação de Eurípides com Jesus, com o Espírito da Verdade e o compromisso de Jesus com a doutrina espírita. Sacramento fora oficialmente fundada no dia 3 de julho do ano de 1857, pela Lei Provincial de número 804. Aquela época, cerca de 2.000 habitantes. A doutrina dos espíritos também chega ao mundo no ano de 1857, no mês de abril, no dia 18. A doutrina espírita chega no Brasil entre 1860 e 1865, e Eurípides reencarna no ano de 1880, quando a doutrina espírita também se alicerçava na nossa terra, nos nossos corações. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca uma mensagem do Espírito de Verdade, e ele relata ali que essa mensagem foi eleita para ali estar por representar o resumo de toda a obra que ela vem prefaciando. Aquela mensagem representa todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Queridos irmãos, a doutrina espírita, com toda a sua grandiosidade, ela lança entendimento, ela lança luz sobre todos os questionamentos da vida, tudo que se pensar a respeito da vida, do espírito e da nossa vida física, nós vamos encontrar alguma explicação na doutrina espírita. Tudo que se pensar, tudo que se quiser. Eu me recordo muito do William Jacob. Ele fala assim: se nós não encontrarmos, é porque não procuramos bem ou porque não compreendemos. Mas ali, na doutrina espírita, nós encontramos respostas para todos os questionamentos da vida. E aí a gente tem um entendimento da grandiosidade que é o Espiritismo, da importância que é essa proposta científica, filosófica e religiosa para nós, os espíritos reencarnados no planeta Terra. Ainda assim, segundo o próprio Kardec, ainda assim, toda essa grandiosidade que é o edifício do Espiritismo
Ainda assim, ela não passa da chave para nós entendermos Jesus. Ainda assim. Daí, nós podemos então ter uma vaga ideia do que é Jesus para todos nós. Não é à toa que na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos apresentam Jesus como sendo modelo e guia de toda a humanidade. É preciso nós compreendermos isso. Modelo e guia de toda a humanidade. Alguns estudiosos nos afirmam que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Outros estudiosos afirmam ser o Espírito da Verdade uma equipe de espíritos iluminados, o que não muda nada do conteúdo. Mas vejamos o que nos diz o Espírito da Verdade no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro parágrafo, ele é altamente reconfortante. Ele se traduz em esperança pura. E se recordam do que Maria afirmou para Eurípides? Doravante tu serás o apóstolo da esperança. E vocês já perceberam quanto nós, a humanidade, estamos desprovidos de esperança, gente? Nós ficamos pensando aqui nas pessoas que andam por aí cometendo crimes, assaltos, essas explosões em caixas eletrônicos, crimes de toda sorte. O quanto esses irmãos nossos estão distantes da esperança, o quanto estão distantes de acessarem a lei de causa e efeito que, segundo o Livro dos Espíritos, está na consciência de cada um. Mas diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual semelhante exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Gente, os espíritos puros, os espíritos que já atingiram um nível de desenvolvimento intelecto-moral, que têm contato estreito com o Criador, que formam um imenso exército, não é 1, 2, 3, um imenso exército, e que receberam de Deus uma instrução, uma ordem. Estão aqui, sobre toda a superfície da terra. Não é entremeados nas fileiras da doutrina espírita, ou dos irmãos evangélicos, ou quiçá dos católicos, sobre toda a superfície da terra. E também, o Espírito da Verdade não os afasta dos palácios, ou dos órgãos diretivos de cidades, estados ou países, dos senados, sobre toda a superfície da terra. E que são esses benfeitores semelhantes a estrelas cadentes, iluminados, têm luz própria. E eles vêm agora iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, que ainda não têm olhos de ver. Somos todos nós, queridos irmãos. Mas nós não estamos desamparados. Um imenso exército nos ampara
obedecendo a uma ordem divina. Percebem o quanto isso é consolador para todos nós? Já no segundo parágrafo, nós vamos ver a seguinte assertiva do Espírito da Verdade: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Mas há aí um equívoco grande nosso, que temos acesso à doutrina espírita. Nós continuamos achando, queridos irmãos, que essa proposta é de entendimento para a vida material ou externa, melhor dizendo. Nós já achamos que são coisas distantes de nós, que precisam ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro. Nós achamos que são trevas exteriores, lá para o Oriente, lá no outro lugar, que devem ser dissipadas. E que esses orgulhosos são pessoas que estão dirigindo nações, detendo ainda o poder. Não, são trevas íntimas. São entendimentos nossos que devem ser reestabelecidos em seu sentido verdadeiro. É para afastar o orgulho que ainda viceja em nós, que ainda impera, eu diria, em nós, não é nos outros. É esse o tempo que é chegado. É a respeito disso que nos fala o Espírito da Verdade no prefácio do Evangelho. E nós precisamos agora cumprir com a parte que nos cabe. Trazer para o sentido verdadeiro a ordem dos acontecimentos que nos rodeiam. Vou relatar-lhes algo que ocorreu na nossa vinda para cá. Nós, no período da tarde, estávamos na cidade de Itumbiara. Foi o tempo da gente chegar aqui, tomar um banhozinho rápido e buscar as crianças, a Lívia, a Laura e o Vitor Hugo, na casa da mamãe, que é lá perto do Camaro. E para que chegássemos aqui mais rápido e de forma mais prática, nós tomamos aquele caminho que a gente pega o João Naves de Ávila e lá pegamos o viaduto, lá perto do Ceasa, e aí a gente toma a rodovia e vem até ali perto da Avenida Afonso Pena. Ali a gente se acompanhou direitinho. Seu GPS é bom. Atualizado. É Google Maps. Acontece que quando a gente fez o contorno do viaduto ali e tomamos a rodovia, a Laurinha avista uma viatura da polícia vindo pela rodovia, fala assim: olha, aquele carro de polícia, a fumaça que está saindo dele. E a Gislaine fala assim: não, olha o que o carro fez, ele freou bruscamente. Olha, ele entrou na contramão, ele deve estar numa perseguição qualquer. Passou. De repente a gente vinha numa velocidade bem baixa, 90 quilômetros, 80, não sei bem, mas estávamos numa velocidade baixa e numa conversação como de costume. A gente ama viajar junto, que a gente vem rindo, divertindo. De repente o carro sofre um abauroamento e nós nos assustamos. O que está acontecendo? Ele sofre a segunda pancada. Quando a gente olha para o lado, uma van. Passando onde não cabia a van. Aí nós chegamos para o canto e vimos duas viaturas da polícia atrás dessa van em perseguição, em alta velocidade. As crianças se assustaram, obviamente,
E aí a gente viu que não passou de danos materiais, não foi nada muito sério. E aí conseguimos, graças a Jesus, manter a calma. O carro não perdeu o controle, nós saímos, passaram primeiro essa van e as viaturas em perseguição. E aí perguntamos, está todo mundo bem? Tá. Então é hora de agradecermos. Então nós fizemos uma prece de agradecimento por aquele momento. E aí depois viemos conversando. E nos lembramos com muita saudade da nossa querida Dona Icanusa. Daquelas palestras gostosas que nós tivemos a oportunidade de assistir lá no Centro Espírita Joana d'Arc. E nos lembramos de um de seus relatos, quando, da época do Banco Mercantil de São Paulo, ela estava dentro da agência, segundo ela, na Avenida Afonso Pena, e o banco foi acometido de um assalto. E os assaltantes colocaram todos deitados, e ela também. E ela relatava isso rindo para todos nós. Eu estava lá, colocaram todos nós deitadinhos, vocês precisam de ver que coisa mais chata do mundo. E dizia Dona Icanusa, uma razão qualquer existiu para que eu estivesse ali, naquele local e naquela hora, que eu desconheço, dizia ela. Mas eu permaneci em prece, porque a doutrina espírita me ensinou que o acaso não existe. Eu resgatei, estou certa disso. E aí nós fomos compartilhando essa lembrança com as nossas crianças, com a Gislaine, e falamos-lhes das bênçãos que é a doutrina espírita, que nos permitiu agradecer, nos ensinou, melhor dizendo, agradecer em momentos que antes nós não teríamos tal atitude. E aí a gente foi perguntando, Lívia, você está bem? Eu estou assustada, né? Laurinha, e você? Eu adorei. Foi uma aventura. Porque já havia passado o susto. Nós já tínhamos recebido as bênçãos da prece de gratidão. Essa situação eu afianço, ela só existiu nessa circunstância por conta do que a doutrina espírita nos ensina acerca da lei de causa e efeito. E aí, passado um pouquinho, quando chegou o tempo de virar, falei, gente, olha, porque nós estamos combinados, hoje é aniversário nosso e do Vitor Hugo, nós estamos combinados de sair daqui e irmos comemorar o aniversário num restaurante ou qualquer coisa dessa natureza. E aí eu falei assim, olha, eu tenho certeza que você está doidinho para descer do carro e ver o que estragou nele. Todo mundo, Então, quem descer primeiro paga a conta de hoje. Acabou que nós começamos a rir daquilo que antes parecia trágico. Nós começamos a rir. Chegando aqui, graças a Deus, nós não tivemos grandes estragos. Eu estou apresentando aqui uma situação cotidiana, mas que, por conta dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós já conseguimos contemplar o sentido verdadeiro dos acontecimentos. Não foi por acaso que nós estávamos ali, e com certeza absoluta, o amparo veio muito antes do ocorrido. Com certeza absoluta. Com certeza. Sempre é assim. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Já no terceiro parágrafo, nós vamos ver lá a seguinte afirmativa, que as vozes do céu
ecoam, qual o som da trombeta, e o coro dos anjos, dos espíritos evoluídos, se lhes associa. Homens, nós vos convidamos ao grande concerto divino, que as vossas mãos tomem a lira e que as vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. O que quer dizer? Que eles estão conosco, mas é preciso, por nossa vez, que façamos a parte que nos cumpre. Nos unamos a esse concerto divino, queridos irmãos. Tem algo esperado de nós. Um dia desse nós estivemos com o Augusto César e ele nos relata um encontro com o Chico Xavier muito interessante. O doutor Augusto César. Ele fala assim que um dia foi ao Chico e o Chico falou assim, não, aliás, foi o seguinte, o Chico manda-lhe um recado. Olha, vem até cá, até mim, que hoje eu vou lhe revelar a sua missão. Aí ele foi todo garboso, né? O Chico vai me falar minha missão. E ele disse que chegou lá, e o Chico passava por ele e falava, o Chico, será que não vai me falar minha missão? Disse que se sentiu importantíssimo. Tinha uma missão, lógico. Lógico. E o Chico passava por ele uma, duas e nada, né? Quando foi no final do dia, da noite, ele falou, não, agora eu já não aguento mais, né? Chico, e aquele assunto da missão? Ah, vou te revelar, a sua missão é melhorar. E ele foi entender a grandiosidade dessa revelação. E eu compartilho agora. Quem de nós tem uma missão diferente dessa? Todos nós somos missionários nesse aspecto. Todos nós, indistintamente. Gente, todos nós vamos melhorar, até o Quincas Veloso. Todos. Um dia nós vamos melhorar. Mas é preciso assumirmos essa tarefa. É preciso assumir. É uma tarefa. A nossa melhoria não vai ser promovida ou provocada ou realizada por outros, nem por essa equipe, esse exército de espíritos superiores. Alguém já fez isso pelo Senhor, São Sebastião? Melhorar no lugar do Senhor? Não existe, queridos irmãos. Essa é a parte que nos cumpre. Essa é a tarefa que o Espiritismo tem para conosco. Nos desvincular do materialismo. Nos espiritualizar. Numa palavra, nos evangelizar. Agora, acho até que já dissemos de outra oportunidade, nós passamos por 3 fases quando nos tornamos espíritas. A primeira dela é quando nós entramos no Espiritismo. E vamos conhecer, estudar os postulados doutrinários, nos aprofundar neles. E vamos entender lá que o verdadeiro espírita não é aquele que constrói 1, 2, 3 casas espíritas, não é aquele que distribui cestas, sopa. O espírita realiza isso. Nós aprendemos isso no Espiritismo. Mas o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz na sua transformação moral e na contenção das suas vicissitudes. Esse é o verdadeiro espírita. Aquele que se esforça por conter as suas más inclinações. Aquele que se esforça por não repetir as atitudes do passado.
onde nós nos comprazíamos nos prazeres de ordem material. É preciso agora que as coisas voltem ao seu sentido verdadeiro, que é vivermos como espírito que somos. Essa é a proposta do Espiritismo, gente. Não é outra. É em prol disso que Eurípides Barçanufo se esforça tanto, porque em abril do ano de 1950, ele manda uma mensagem pelo Chico Xavier e diz o seguinte: irmãos, venho reforçar o compromisso que estarei convosco até a vitória definitiva. Nossa marcha continua. E o que é a vitória definitiva? Evangelização. Perfeição moral. Eurípides é um desses espíritos próximos a Jesus, o apóstolo da esperança. Vem a segunda fase, que é a fase que o Espiritismo entra em nós. E aí ele vai promovendo essas mudanças de endireitamento das verdades da vida, afastando a teia da ignorância, as trevas que ainda trazemos em nós. Essa é a segunda fase, onde nós nos transformamos, qual Saulo de Tarso, todos em Paulos, a ponto de dizermos o seguinte: se quisermos, porque o Espiritismo não impõe, propõe, só propõe. Se quisermos conseguir vencer o homem velho, sou agora um homem renovado. De mudarmos toda a nossa conduta, de realinharmos a nossa vida. E aí nós nos lembramos de Chico, porque não dá para voltar atrás e fazer um começo novo, mas dá para mudar agora e fazer um fim novo. Isso é possível. E, gente, nós viemos para cá com uma missão: nos melhorarmos. Essa é a nossa grande tarefa, nos melhorarmos. E advertem-nos os espíritos superiores que muitos continuamos retornando para casa, para o plano espiritual, da mesma forma que aqui chegamos. Muitos de nós continuamos desencarnando mal, a ponto de Eurípides Barçanufo, 15 anos depois do seu desencarne, em 1918, portanto, no ano de 1933, construiu no plano espiritual, com a permissão de Deus, de Jesus, e abonado por João Evangelista e Santo Agostinho de Hipona, o Hospital Esperança, ou Nosocômio Esperança. Um edifício enorme, espiritualmente estabelecido, para atender os espíritos que tiveram contato com o Evangelho de Jesus, que conhecem as propostas de Jesus, mas não as praticam. E segundo nos relatam os benfeitores, há lá uma ala enorme para acolher nós, os espíritas, que ainda desencarnamos, sem trazer para o dia a dia os ensinamentos do doce Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, a única, aliás, eu estava
Quando eu estava lendo a respeito do nosocômio Esperança, eu estava dentro de um ônibus, seguindo viagem de Uberlândia para Jataí. Eu lembro que eu me emocionei muito lendo esse trecho, e aí comecei a pensar, eu não vou ter escapatória não, eu vou lá para esse hospital mesmo. Aí surgiu uma amiga espiritual, falou assim, olha, se você cair para lá, trabalhe muito para você ter mérito. Trabalhe muito para você ter mérito de ir para o hospital. E a gente vai entendendo a seriedade dos benfeitores, a seriedade que é a proposta da vida para conosco. E nós vamos entendendo a necessidade do nosso esforço, porque, segundo os benfeitores espirituais, o que nos falta para avançarmos bastante é o esforço. Se nós quiséssemos, poderíamos avançar muito mais. Nós temos o compromisso, gente, de termos atitudes renovadas. E é possível. Nós não podemos engrossar as fileiras do desalento, segundo nos alerta Eurípides. O espírita não tem mais esse direito. Nós temos informações, condições, capacidade de vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências. Nós temos toda a condição do mundo de nos renovarmos, de avançarmos. É preciso que a gente creia nisso. Alguns chegam a afirmar, mas já não há mais tempo para mim, vou deixar para a próxima existência. E eu perguntaria, nós acreditamos ou não na imortalidade? Quando é que nós vamos reencarnar novamente? Alguém sabe? Quais serão as circunstâncias da nossa próxima reencarnação? Nós teremos as facilidades de mudança que temos hoje? Nós reencarnaremos no Brasil com essa liberdade de pensamento e de expressão, com contato com o Espiritismo, igual nós estamos tendo hoje, agora? Nós teremos um corpo que nos possibilitará raciocinar com clareza, como temos agora? Por que protelar isso? Para quê? Não é um pensamento espírita ideal. Não é. Ah, mas você não sabe, você diz isso, mas você não sabe as lutas que eu enfrento. Não sei mesmo, queridas irmãs. Mas eu posso garantir que estamos todos matriculados no mesmo nível escolar. As suas lutas não são diferentes das minhas, das do Wilton, da Zezé, da Ellen, do seu Sebastião. Todos nós estamos nivelados. Mas eu sei também, mesmo desconhecendo as dores e os enfrentamentos de cada um, eu sei que nosso Pai é soberanamente justo e bom, que não nos proporciona um enfrentamento acima das nossas capacidades, de forma alguma. Eu me recordo de uma mensagem psicografada, agora no dia 8 de junho, pelo Júlio Carvalho, lá na cidade de Ipameri. Estávamos todos presentes, eu, a minha namorada Gislaine, a Lívia, a Laura e o Vitor Hugo. E o nosso querido Rafael, o outro filho que já se desencarnou no ano de 2002, importante, o ano de 2002, 24 de junho de 2002, manda uma mensagem pelo Júlio. Ele começa assim: papai, com a permissão de todos, eu tenho a mensagem, eu acho que eu vou colocar para a gente ouvir, mas ninguém quer não, né? Vou colocar então, já está tudo ligadinho aqui.
Quer ver só? Ela é tão instrutiva que vale a pena. Deixa eu só lembrar aqui agora. Achei. Um momento só que eu não estou conseguindo colocar ela aqui. Alguém vai precisar de me ajudar. Ah, já sei, seu Sebastião. Assim não dá, ué. Aqui, ó. Ó. Prontinho, gente. Vou startar. Lá atrás, foi no mês de junho, o começar de um tempo que eu considero agora como uma porta que já foi aberta para a nossa evolução. Não há outra definição que não é essa lembrança como outra coisa. Pois bem, quem dera que 16 anos após eu aqui estaria te enviando carta. Um acidente terrível, 2 almas que partiram, e agora o que fazer? Seu pedido foi respondido. Agora o que fazer? Ali, Ive, Laurinha, minhas irmãs, necessitadas do seu amparo para continuar. Olha, Pai, como Deus foi bom, te deixou bem acompanhado e depois te deu mais uma luz no meu irmão. Tudo se direciona, então. Seja o testemunho que, por mais trágico é um ocorrido, ele não é de verdade. Sim, a primavera vem depois do inverno. Olha como precisamos ficar maduros. Leve a vovó meu afeto, a vocês, minhas irmãs, levem a certeza de auxílio e compreensão, de quererem trabalhar. Meu irmão, que encontre ânimo sempre, a mamãe está por aí, preparando novas lutas. Vamos torcer que dê tudo certo, tudo. Sejamos firmes para recomeçar. Ela ama todos vocês e nunca deixou de vir junto à valorosa Cláudia, de cantar e dar o beijo de boa noite. Agora é novo rumo. Vamos ficar felizes e dispostos. Novos rumos, surpresas, dores também, mas muita luz sempre. Rafinha. Nos chama a atenção que esse espírito, e eu vou explicar aqui, de repente alguém não sabe, só para compreender bem. Nós tivemos um acidente de carro no ano de 2002, desencarnaram o Rafael, que é o filho mais velho, e a mamãe dele, nesse acidente. E eu fiquei com as gêmeas Lívia e Laura, que à época tinham 9 meses de idade. Hoje elas estão com 16. E não quer saber de namoro antes dos 30, graças a Deus. E aí nós nos casamos novamente, e do segundo casamento nasce o Vitor Hugo, no dia 20 de junho, hoje, do ano de 2007. Pois bem, essa é a história. E vem o Rafael e nos relata que aquele acidente onde 2 almas partiram marcou o início da jornada evolutiva para nós. Houve uma mudança. E quando ele fala assim, a sua pergunta foi respondida. E agora, o que fazer? Ocorre que o acidente deu-se no Trevo de Castelândia, no estado de Goiás. E quando o Rafael foi retirado para fora do carro, e eu peguei ele, vi que estava faltando uma partezinha no cérebro, e levantei ele para cima, e falei assim, e chorei muito, obviamente. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço da minha vida?
Aí vem o seu Alfredo Júlio, que eu fui saber só depois que era ele, e diz assim: faça o que deve ser feito no momento. E é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui agora. Façamos sempre o que deve ser feito, gente, em cada momento, porque nós já temos despertado o nosso dever na consciência. Nós já sabemos discernir o correto do errado. Não é o que pode ser feito, não. Não é o que quer que seja feito, não. É o que deve. Porque o último parágrafo do prefácio diz o seguinte, e eu vou fazer uma pequena adaptação: espíritas, irmãos a quem amamos, estamos juntos a vós. Amem-se também uns aos outros, fazendo a vontade do Pai que está no céu, e dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E sereis felizes. É isso que o Espírito da Verdade quer dizer. Porque o reino dos céus não é um lugar geograficamente localizado. Mas é preciso, não é só falar. Ele nos conclama a fazer. Qual Francisco de Assis recomendou aos seus discípulos? Vão, semeiem os ensinamentos de Jesus, preguem o Evangelho, se preciso for, usem a palavra. Meus queridos e minhas queridas, é hora de nós nos amarmos de esperança. Eu acho que essa palavra, ela é tão importante para todos nós, para nós sairmos desses ventos que sopram o materialismo, que esvai-se, que agoniza, em detrimento da era nova que surge, a era da transição, a era da regeneração. Mas é preciso que nós transitemos do homem velho para o homem novo. Só aí a transição se consolidará em nós. E aí nós nos perguntamos então, qual é a data da transição? E eu lhes pergunto, qual foi a data da transição para Paulo de Tarso? Senão quando ele optou por mudar. Qual foi a data da transição para Eurípides Barçanufo? Para São Vicente de Paulo? Para Bezerra de Menezes? São tantos os espíritos do exército do Senhor que nos envolvem. Gostaríamos aqui de ter olhos para vê-los. Mas na ausência desses olhos, podemos afirmar com convicção, pela certeza que a doutrina espírita nos confere, que eles estão aqui. Estão aí. Conhecem a cada um de nós as nossas necessidades, as nossas dores. E não nos deixam sós, em momento nenhum. Que Jesus nos abençoe. Obrigado ao Quincas pela oportunidade, pelo presente que nos concedeu. Obrigado pela paciência de quem está presente e de quem nos acompanha também pelas vias da internet.